Bom, então agora a partida aí, acho que um dos melhores jogos dessa semana, né? New England Patriots contra Pittsburgh Steelers. Basicamente um jogo que vai decidir quem vai ser o primeiro colocado dessa conferência, né? O Pittsburgh, se vencer, garante de fato o primeiro lugar, né? Não tem mais como alcançar, porque o Patriots vai ficar 2 jogos atrás, sem o confronto direto, aí não tem como, não tem o que fazer. Se o Patriots vence ainda uma possível zebra nas últimas 2 semanas, caso o Pittsburgh vença algum jogo a mais ali, de repente, ainda é possível que a coisa mude de figura, mas basicamente realmente é um confronto muito importante, né? Acho que depois desse jogo da semana passada em que o Patriots perdeu do Dolphins, fica mais difícil ainda analisar essa partida, né? Porque a gente sabe que o Patriots não é ruim igual jogou nesse jogo, mas aí ficam aquelas dúvidas, né? Será que o time vai responder bem? Costuma responder, né? O Tom Brady a gente sabe, o Bill Belichick costuma responder muito bem nesses casos. Muito difícil ver esse time perdendo 2 jogos seguidos, né? Mas aqui nesse caso é um jogo que mesmo que o time jogue bem, é capaz de perder. É perfeitamente normal, porque é fora de casa, né? O Pittsburgh é um time muito forte, tá conseguindo vencer jogos que ninguém espera ali no finalzinho. O Brown é um dos candidatos a MVP, inclusive dependendo do resultado desse jogo, ele pode se colocar realmente como candidato. Porque a gente sabe como é difícil um wide receiver ser MVP, mas de repente se o Pittsburgh vence, ele tem uma outra partida espetacular, aí não vai ter nem o que falar de não colocar ele na briga, né? Acho que ele é um dos 3. Né, vamos dizer que tá entre Tom Brady, Russell Wilson e ele. Pra mim, o Carson Wentz não tá mais porque ele se machucou. Acho que não vão dar um prêmio pra um cara que vai ficar os 3 últimos jogos da temporada fora. Acho difícil. Tem uma chance ainda, mas enfim. É um jogo muito complicado aqui, né? São dois dos melhores times da NFL. O Pittsburgh tem a 3ª pior defesa da liga nos últimos 3 jogos. Levou em média 28,7 pontos. É uma defesa tão forte, a gente sabe. O Ryan Shazier faz uma falta enorme. A gente sabe disso. E o Patriots tem a 4ª melhor. Mesmo contando com esse jogo contra o Miami, ele levou apenas 15,7 pontos em média. Então isso é para quem fala aí que a defesa do Patriots é ruim. Eu acho que tem pontos negativos, com certeza, especialmente parando os adversários em termos de jardas. Mas é uma defesa muito boa em limitar o adversário a poucos pontos. Sim, e isso é bem mais importante do que as jardas, a gente sabe disso. Claro. Acho que nesse jogo vai ser extremamente importante essa defesa mostrar isso, né? Melhorar no sentido, porque se jogar do jeito que jogou contra Miami aí não tem como. Aí realmente não dá. E aí tem outros pontos, né? Por exemplo, o Pittsburgh é o melhor time da liga em terceiras descidas nos últimos jogos. Como a gente já comentou em outros vídeos, essa é uma estatística muito importante, né, na NFL. E o Patriots é o 4º pior, com 28. Na semana passada teve 0 terceiras descidas contra o Miami Dolphins. Óbvio que esse 0 ele conta muito para essa estatística de 28%, né? Se não fosse isso, estaria ali entre as 10 melhores, na verdade, mas 0 é muita coisa. Então a gente eu vou fazer a pergunta para vocês aí, o que a gente espera? O Patriots melhorando e realmente jogando muito bem e vencendo o jogo, ou mesmo que melhore, talvez não seja o suficiente contra Pittsburgh aqui? Uma coisa que eu sei é que o Patriots deve melhorar. Se tem um time que consegue dar uma resposta depois de uma derrota, é o Patriots. Acho que não tem nenhum time melhor do que isso, né? Eu duvido muito que esse time vai, principalmente pelo Brady, pelo Belichick, né? São caras que se cobram muito, né, são extremamente vencedores, eles não vão querer perder um segundo jogo. Óbvio que aqui vai ser muito mais normal porque é o Steelers. Mas eu acho que aqui é o jogo que basicamente define o time que vai para o Super Bowl na NFC, definitivamente, né? Pode acontecer algum outro time aparecendo lá no final, mas na minha opinião são esses 2 times. Sim. Né? O time que conseguiu o mando de campo, e eu acho que o mando de campo é mais importante para os Steelers do que o Patriots. Em questão de time. Se você pegar esse jogo na final de conferência em New England, todo mundo vai apostar nos Patriots. Agora, se o jogo for em Pittsburgh, vai ter um pessoal indo um pouco mais para os Steelers, mas vai ser um pouco mais equilibrado. Então é importantíssimo para os Steelers ganhar esse jogo. Eu acho que, por mais que a defesa do New England volte a jogar muito bem, e a gente sabe que ela é bastante competente, principalmente na Red Zone, que é o mais importante, limitar o time, né, field goal, coisa do tipo, né, eu acho que os Steelers têm todas as armas possíveis para ganhar esse jogo, né? E a gente sabe que os 3 jogadores principais desse time, quando o Brown não joga muito bem, é o Le'Veon Bell que tem uma grande partida.
E aí quando ele não joga muito bem, como foi contra os Ravens, que ele não teve bons números, o Brown apareceu, né? Teve uma partida fantástica. Então é muito difícil anular os dois. Então, tem que escolher um para anular, e eu escolheria o Brown. Exatamente, o Patriots vai ter que fazer isso. O problema é que não é só o Brown, né? Se o Brown não joga bem, tem o Bright. Né? Tem o Juju voltando. Tem o Juju também, então é um ataque extremamente explosivo. Tem a questão da defesa. A defesa do Patriots não jogou muito bem contra os Dolphins, realmente não jogou, mas a do Steelers não tem jogado muito bem nas últimas partidas. Mas tem vencido, né? Esse foi o diferencial. Tem vencido por causa do ataque. O ataque tem conseguido levar, então tem conseguido levar e virando os jogos no final. Então vai ser importante para os Patriots, caso tenha vantagem, segurar, né? Não deixar esse time vencer, principalmente no final, como tem sido nos últimos jogos. Eu acho que é o jogo mais importante da AFC no ano. 50-50, na minha opinião. Por mais que no último jogo o Patriots não tenha jogado tão bem, eu acho que continua equilibrado. Eu vou no Steelers pelo fator casa. Eu acho que é muito importante para eles aqui. Não é 100% confiança, mas eu aposto nesse jogo no Steelers que leva a divisão, leva a conferência, né? E deixa o Patriots um pouco atrás na vantagem e brigando com os Jaguars, né? Bom, acho que vocês falaram tudo, né? Falaram tanto, inclusive acabou meu tempo, mas é brincadeira, né? Eu acho que realmente vocês falaram tudo. Eu acho que o destaque aí mesmo é a questão nesse jogo que parece ser até uma prévia da final dessa conferência, né? Basicamente. E são duas equipes lutando aí mais pela questão do mando de campo, né? Eu acho que, como o Michel falou, é extremamente importante, principalmente para Pittsburgh, jogar em casa, caso enfrente o Patriots de novo em uma final de conferência. Porque no ano passado a gente viu, era para ser um duelo equilibrado, mas o jogo foi em Foxborough e o Patriots passou por cima. Parecia que o Steelers nem era um time competitivo, né? Então, pode ter certeza que a equipe vai entrar aí com uma força bacana para tentar roubar essa vitória e jogar com essa vantagem até o final da conferência, que eu acredito que Steelers e Patriots vão chegar. A única coisa que eu quero pontuar aqui são duas coisas até que o Michel falou. Primeiras, o Patriots é um time que tem DNA de vencedor. Então, perder duas partidas, perdendo do jeito que foi contra Miami, e perder aqui um duelo que é extremamente importante para o futuro dessa temporada, não consigo ver, mas pode acontecer. Mas obviamente o Patriots vai fazer uma partida extremamente equilibrada. Esse jogo vai ser decidido no final, é muito difícil que não. E do outro lado, né, a defesa dos Steelers foi muito mal contra o Baltimore. Muito mal, falhou. E antes do jogo dos Patriots aqui, né, contra o Miami, a gente até falou que o Brady vendo essa defesa dos Steelers em casa estava assim, né? Pô, posso conseguir pontuar muito nessa defesa. O Gronk volta, né? A gente falou que ele não faria tanta falta contra o Miami, acabou fazendo. E obviamente vai fazer muita diferença a favor dos Patriots contra os Steelers, ainda mais com a defesa de Pittsburgh mostrando esses defeitos como mostrou contra Baltimore. Dito isso, eu acredito que o jogo vai ser muito equilibrado, mas que no fim, como vencendo, o Pittsburgh vai vencer. Por aí 3 pontos, um chute, mas o Pittsburgh vence. E é isso. Pra fazer, eu vou fazer uma aposta assim que eu vou sair ganhando 100% de certeza. Eu vou apostar no Pittsburgh aqui, porque eu também tô achando que o fator casa vai fazer diferença nessa partida. Não seria a mesma aposta se fosse uma final de conferência pra mim, são momentos muito diferentes, aí vamos ver como é que vai estar até lá, se os dois realmente chegarem, né? A gente percebe que não dá pra diminuir nenhum time, né? Quando diminui, vai lá, o Patriots perde pro Miami, a gente já viu esse tipo de coisa acontecendo em outros jogos ao longo da temporada. Mas, se o Pittsburgh vence, eu acerto aqui, continuo sendo líder do bolão e fico feliz. Se eu erro, é um erro perfeitamente sacrificável, eu vou ficar extremamente mais feliz ainda, porque o Patriots vai acabar vencendo, né? Mas eu acho que vai ser o que vocês falaram, vai ser decidido por muito pouco. Na verdade, a nossa aposta aqui nem faz diferença, a gente poderia apostar para qualquer um dos dois lados, né? São dois grandes times. Mas eu só quero ver o time do Patriots respondendo mais, mesmo jogando melhor. O ataque tem que jogar um pouco melhor, né? Principalmente, na minha opinião, o Tom Brady tem que ser cobrado, né? Ele não é porque ele é o Tom Brady, ele ganhou 5 Super Bowls, que a gente pode ignorar o fato de que ele teve uma partida nojenta semana passada. Mas tem que proteger ele mais também. Exato, claro que não foi só a culpa dele, teve alguns drops também, a proteção não foi boa, óbvio. Mas eu acho que tudo isso é uma questão de comissão técnica ajustando. E eu também confio que ele próprio vai melhorar, que a gente sabe que é o que ele faz, né? A gente já teve outras vezes, como aquela clássica contra Kansas, que falaram que ia acabar
Império, né? A dinastia, e o que aconteceu foi que de lá pra cá o Patriots ganhou 2 Super Bowls. E ele foi MVP dos 2, então não dá pra diminuir. Mas eu acho que o Steelers vai acabar vencendo esse jogo.